o texto na Nova Versão Internacional. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizesses o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O texto fala aqui em um grande peixe. Algumas pessoas falam em baleia, tá? A Bíblia está falando de grande peixe. Então, cuidado aí com as baleias que vocês põem nas histórias. O pessoal às vezes fala que o apóstolo Paulo caiu do cavalo, e alguns ainda falam do cavalo branco. Também está colocando coisa, o texto não está dizendo isso. Cuidado com essas colocações. Eu queria que um abençoado me trouxesse água aqui, eu estou quase pipocando aqui. Luiz, obrigado. Aqui tem, Luiz, obrigado. Rapaz, tem um reservatório do grupo de louvor. Estava quase tossindo. O livro está situado no período exílico, quando o povo de Israel estava fora de Israel. Ele aborda de maneira especial e enfática a misericórdia de Deus estendida para toda a humanidade. Demonstra que seu objetivo histórico era declarar a universalidade tanto do julgamento quanto da graça divina. A gente vê muitas vezes as pessoas pregando julgamento e não prega graça. Existe graça. Deus é um Deus justo. Não, obrigado, já tenho aqui. Deus é um Deus justo, mas Ele é um Deus gracioso também. O autor do livro sagrado lança luz ao amor de Deus pela humanidade, aproximando-se do Novo Testamento, e deixa muito claro que Deus amou o mundo de tal maneira. Tal fato remete ao livro a ideia de ser
16 do Velho Testamento. Eu achei muito legal isso. O nosso desafio será olhar para o livro de Jonas, observando a vida do profeta e identificar os seus fracassos e sucessos, a ponto de relacionar esses fracassos e esses sucessos com as nossas vidas. Eu acho muito legal quando eu vou para a Bíblia, que eu não vejo a Bíblia só contando sucessos, ele mostra fracassos. A Bíblia, ela foi escrita por Deus para pessoas pecadoras, falhas, que muitas vezes fracassam. Imaginem a gente com uma Bíblia que só fala de sucesso, e dizendo, peraí, e o que acontece comigo muitas vezes? Então é um evangelho que ele não é realista, é pregado por aí. Não é um evangelho bíblico, onde ele mostra também os fracassos. Porque muitas vezes é observando esses fracassos que nós olhamos para as nossas vidas e nós vemos que existe uma saída, que não ficaremos às vezes no estágio em que estamos, em que nos encontramos, muitas vezes nos sentindo fracassados. A história de Jonas aqui, ela é bem interessante. Jonas, filho de Amitai, ele viveu no período do reinado de Jeroboão, tá? Era natural da pequena vila de Gat-Hefer, está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, alguns quilômetros ao norte da região da Galileia. A área era conhecida por sua grande população de diversas nações. Isaías 9, 1. Talvez esse seja o fato de Jonas estar familiarizado a conviver com os estrangeiros, que qualifica ele ainda mais a pregar para a grande cidade de Nínive. Não era uma cidade pequenininha, não. Jonas era um profeta acostumado a pregar contra maldades. O papel do profeta era de origem mais divina e importante do que o rei e o sacerdote. Os profetas naquela época, eles agiam como instrumentos de correção ou conselheiros. Ainda assim não eram considerados adversários dos templos ou do Estado. O profeta é aquele que está pronto e separado por Deus para ir pregar a verdade de Deus para o povo, independente qual seja. Ok? Jonas era conceituado. Ele profetizou ao rei que restauraria o reino de Israel, a sua extensão territorial que eles tinham perdido, conforme foram nos dias de sua grandeza, né? 2 Reis 14, 25. Eu estou trabalhando com material, eu esqueci de mencionar isso aqui no começo. Quando eu estive no Amazonas, e eu preciso dar os créditos aqui, um pastor amigo meu, o pastor Marcelão, bem caprichado, para os lados, para cima, para frente, bem grande ele, e conversando, falando sobre o livro de Jonas, ele falou para mim, eu tenho um material excelente, eu gostaria que você utilizasse esse material em algum tempo, então você leva. E agora nós estudamos muito esse livreto aqui que foi publicado. Ele tem a exposição do livro de Jonas, que foi feito em 2011, não sei se foi a 27ª Conferência Fiel em São Paulo, ele foi exposto por Spurt Oliotti, né? um pregador muito bom, expositor da Palavra de Deus do país de Gales, e eu tive o privilégio de estar naquele dia na exposição, e ele ajudou muito em alguns conceitos, algumas informações, mas eu estou utilizando o material do pastor Marcelão. Continuando, Jonas era nacionalista, e ele, assim como todo o povo de Israel, eram patriotas, e por isso seria quase que prazeroso anunciar a destruição de Nínive. Seria algo assim, por que isso? Né? Porque eles conheciam as atitudes deles, mas apesar de tudo isso, a pregação traz em si um desafio de conversão dos maus caminhos. E Jonas sabia que Deus era grande em misericórdia. Em outras palavras, isso indica que se Deus perdoasse Nínive, Jonas seria um instrumento usado para isso, e consequentemente seria mal visto pelos seus compatriotas. Na terra dele, eles vendo isso,
eles não iam achar legal. Poxa, Nínive, nós vamos ver quem era Nínive, o que era Nínive para o povo daquela época. O histórico da cidade de Nínive era uma grande cidade. Em 1100 a.C., Nínive passou a ser residência real. Era algo assim, um pouco maior do que as cidades normais. No livro do profeta Jonas é descrito como uma cidade excessivamente grande, né? Uma cidade tão grande que era necessário 3 dias de jornada, de caminhada para cruzar essa estrada, essa cidade. Quando Jonas recebe a missão de Deus, ele sabe que as maldades que chegaram aos seus ouvidos, muitas delas foi o seu próprio povo quem as levou, né? De fato, Jonas conhecia desde pequeno a fama do povo ninivita, né? Nínive está aí no mapa, né? Era uma cidade interessante. Eu tenho uma informação aqui. Quando Jonas ele entra no navio, ao invés de ir para Nínive, quando ele embarca e ele parte para Tarsis, para o sul da Espanha, olha só, era como se ele tivesse que partir nessa direção e ele percorrer um trecho de 1.200 quilômetros. Para fugir de Deus, ele parte para o sentido inverso e ele percorre um trecho de 4.000 quilômetros. Vocês já viram? É interessante quando a gente vê nesse começo da exposição desse livro, falando que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu na cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Muitas vezes nós estamos gastando, e não é pouco, e fugindo da presença de Deus. Vocês já viram isso? Quantas vezes eu vejo situações e eu falo, peraí, pensa direito, vê o que você está fazendo. E muitas vezes eu chego com a minha esposa em casa e a gente comentando sobre tal situação, sobre isso, aquilo, eu falo, tal pessoa está gastando, e não é pouco, para fugir da presença de Deus. Quando eu fui para esse livro, que eu comecei a ver, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Eu vejo aqui um homem que tinha um percurso tão menor para ir, ele pega, mas Deus, na soberania dele, fuja você para onde você quiser, fuja eu para onde eu quiser. Quando ele tem um plano e ele quer trazer, ele traz. E a gente às vezes não consegue ver como é que eu estou vindo, por que eu estou indo, porque Deus é Deus. Deus é soberano, e quando Ele quer trazer, Ele traz. Não adianta correr, meu querido, minha querida, não adianta correr de forma alguma. O que era essa cidade de Nínive? Os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça sensual e cruel. Eles viviam de saques e orgulhavam-se de montes de cabeças humanas que eles traziam, né, de violentas pilhagens de outras cidades. Quando eles não traziam as pessoas dessa forma, eles traziam vivas, e eles enfiavam estiletes de bambus entre a unha e a carne, e eles retiravam a unha. Isso era feito, sabe, em todos os dedos. Eles retiravam a pele das pessoas que eles aprisionavam vivas. Sabe o que é puxar a pele, arrancar a pele viva? Era isso que eles faziam. Era um povo violento. Depois de atacarem uma cidade, eles passaram a chacinar implacavelmente os habitantes, deportando o restante da população a outras partes do império. Eles faziam isso, era para tirar, era para destruir a cultura. Essa era a forma deles de agir. Muitas pessoas morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio. Pessoas que eram pegas, às vezes, em lugares muito distantes de Nínive, e eles faziam com que eles viessem em marchas forçadas. E vinham velhos, crianças, quantas pessoas vinham? Muitas vezes velhos eles deixavam, às vezes até matavam. Pessoas que tinham deficiência física eram mortas, mas eles traziam naquelas marchas forçadas, muitos morriam. Os líderes das nações conquistadas eram torturados sem misericórdia, torturados depois executados na frente do próprio povo. Aquele que vinha reinando, que vinha
vinha dirigindo uma nação, muitas vezes sendo pego e torturado. Era para servir de exemplo para o povo. Essa era Nínive. A brutalidade, a crueldade e a atrocidade praticada contra vários povos e nações renderam a cidade o título de cidade ensanguentada. Pense você no quadro que Jonas tinha diante dele. Era para esse povo que ele ia. Eu paro às vezes para pensar, se eu fosse chamado para ir para um determinado lugar e eu tivesse um quadro desse todo pintado na minha frente, será que eu iria? Eu fico pensando, porque muitas vezes nós olhamos, como eu falei, um homem que era para ir para um local com uma distância bem menor, ele vai para outra bem maior e foge. E eu fico às vezes pensando e avaliando o que se passa no coração de uma pessoa que foge de Deus. O que acontece, o que leva-nos a fugirmos de Deus muitas vezes. E eu me coloco no lugar, eu sou sincero, quando eu venho aqui falar sobre essa questão, né, a ênfase desse capítulo 1 é a fuga de Jonas. A ideia desse capítulo 1 é falando de Jonas de costas para Deus, como se Deus estivesse aqui chamando ele, ó, de costas para Deus. E eu fico pensando para falar disso. Eu sondo meu coração, eu avalio meu coração qual seria a minha atitude. E eu gostaria que você pensasse também qual seria a tua atitude, principalmente diante de um povo terrível para o qual estavam sendo enviados. Inicialmente, nós vamos ver no capítulo 1, versículos de 1 a 4, Jonas decide sentimentalmente, mas Deus age naturalmente. Então nós somos muito movidos pelos nossos sentimentos, pelo que está aqui dentro, né? E é interessante que quando as circunstâncias são adversas, as nossas reações são umas. Quando a situação está favorável, as nossas reações são outras. Então vamos ver aqui no capítulo 1, de 1 a 4, nós acabamos de ler, né? Jonas decidindo sentimentalmente, mas Deus agindo naturalmente. Jonas decide sentimentalmente. Muitas coisas estavam em jogo. Ódio do povo que sempre o perseguiu, todos os sentimentos de fracasso ou de humilhação presentes. Tarsis ou Espanha era a direção oposta de Nínive. Jonas acreditava que indo para longe Deus não colocaria essa função a ele, Deus pouparia ele, né? Ele cria nisso. De repente eu tomo outro sentido, vou para outro lado. E muitas vezes nós nos sentimos assim, eu vou para outro lado e Deus, Ele pode mudar. Para lá não, então não vou mandar ele porque ele ou ela fugiu, porque não quis ir, eu vou mandar outro. E às vezes nós ficamos esperando isso, uma reação de Deus segundo o nosso coração, segundo o nosso desejo. Eu não sei se vocês já se viram assim. Quantas situações acontecem e nós nos vemos assim. Em sua mente estava toda a tensão do que eu devo fazer por causa de quem eu sou. Ele era quem? Era um profeta. O que eu devo fazer? Né? Deixa eu ver aqui. O que eu devo fazer por causa de quem eu sou? Contra o que eu não quero fazer por causa do que eu sinto. Tá? Eu não quero fazer, eu sinto que não é por aí. Quantas vezes nós estamos assim, movidos pelo nosso coração? E você sabe o que a Bíblia diz? Que o coração do homem é enganoso. E eu constantemente falo aqui, cuidado com esse negócio. Eu senti no meu coração, eu fui e fiz. Eu orei, eu senti paz. Nem sempre fazendo a vontade de Deus nós vamos sentir paz nos nossos corações. A vontade de Deus para Jonas é que ele fosse para Nínive. Ele sentia paz para ir? Ele não sentia. E eu creio que nem para fugir ele sentiu paz. E muitas vezes eu me sinto assim, essa é a direção de Deus para a minha vida, e eu não estou sentindo paz. Eu falo, mas se Deus está dirigindo, eu vou. Então, meu querido, minha querida, cuidado com essa questão de eu estou sentindo ou eu não estou sentindo. A decisão dele foi fuga. Ao invés de obedecer, ele resolveu fugir. Ao invés de fazer o que Deus o chamou para fazer, ele, estou fora. E nesse mesmo trecho, nós vemos Deus agindo naturalmente. Deus agindo da forma que Ele age. Sabe por quê, meus queridos? Ele é Deus.
E se você está aqui, se você está servindo ao Senhor, se você está inserido nessa igreja local, você saiba que por mais que você queira puxar para onde você quer puxar, Deus é Deus e Ele vai trazer para onde Ele quer que você esteja. E eu me incluo nisso, tá bom? Vocês não estão sós, nós estamos juntos. Deus dificulta a iniciativa do profeta através de uma tempestade. Deus mostra a Jonas que não podemos fugir dele de forma alguma, não é possível, não dá para fugir do Senhor. É muito interessante esse trecho aqui, quando a gente vem para as Escrituras, e ela fala que Deus, que estava caindo sobre eles uma tempestade. Eu perdi aqui o texto, quem está comigo aí? Versículo 4. Ah, é legal, é isso mesmo, final do versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o mar começava a arrebentar-se. Sabe qual é a ideia aqui, meus queridos? A coisa era tão feia, esse verbo aqui, a questão da embarcação arrebentar-se, era dela se esbagaçar, dela se espatifar. Tal era a violência da tempestade. O autor desse livro aqui, Stuart Olliott, ele conta que ele estava em um navio quando a embarcação foi tomada por uma tempestade tão violenta, mas era tão violenta, que diz que a embarcação descia naqueles vagalhões e ela ia lá embaixo, que escurecia dentro, e ele estava dentro desse barco. E diz que escurecia tudo dentro e as pessoas gritavam desesperadas pedindo pela morte, de tão horrível que era. E ele falou que a tripulação, sabe o que fazia? A tripulação estava preparando para servir alimentação para eles, para as pessoas, para os passageiros. Então havia da tripulação uma disposição até para fazer alguma coisa. Mas aqui no caso de Jonas, eles estavam desesperados. A coisa era muito pior do que aquela tempestade que o missionário citou, que ele comentou, que ele viveu. Porque lá ainda o mar, aqui não, aqui era desespero puro. Desespero, medo constante. O barco ameaçava arrebentar-se. Eu acho interessante, meus queridos, eu quero fazer aqui uma paradinha nesse trecho. Eu acho interessante que muitas vezes nós estamos fugindo de Deus falando profundamente aos nossos corações, Deus sacudindo tudo à nossa volta, e parece que nós não chegamos. Tudo está conspirando, tudo está contra, não vai se acabar, vai esbagaçar, e a gente às vezes está, é? Eu imagino essa situação, todo mundo desesperado, e corre para cá, corre para lá. Eu imagino os impactos que esse barco dava, batia, e ele estava ali, aonde Jonas? Dormindo. Nós vamos ver agora, na sequência dos versículos, ele estava totalmente alheio. Quantas vezes nós estamos fugindo de Deus? Está esbagaçando tudo, a família está detonada, tudo está detonado, e nós estamos lá, o que foi? O que está acontecendo? Parece que nós estamos indiferentes ao que está acontecendo. Deus mostra que não se pode fugir dele de forma alguma. Deus decide sentimentalmente, que Jonas decide sentimentalmente, mas Deus age naturalmente. Deus age naturalmente, Ele é Deus. É interessante, assim como Jonas, nós temos uma missão. Nossa missão é ser igreja do Senhor Jesus, e usando a nossa missão como igreja local, onde Deus tem nos colocado, revelar aos descrentes a pessoa de Jesus Cristo, visando tornar os discípulos felizes, fraternos, fiéis, frutíferos. Esse é o desejo de Deus, que nós façamos assim. Essa missão tem a ver o modo como organizamos as nossas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Às vezes eu fico olhando, como ontem, encontro de casais. Foi engraçado, eu estava colocando as cadeiras aqui, eu coloquei cadeiras para 10 casais.
Aí minha esposa ainda falou: será que vem todos esses? Às vezes ela fica vendo assim. E no final deu, porque ela teve que ficar com as crianças, e deu 10 casais. E eu fiquei pensando em, se eu parasse agora para contar quantos casais tem aqui hoje e quantos estavam ontem aqui, é complicado. Meus queridos, nós precisamos organizar as nossas prioridades. Muitas vezes prioridades invertidas. Depois sabe o que vem? A colheita. E na hora da colheita, o ai ai ai, o iui, tem misericórdia, meu Deus, me ajuda. Está colhendo o que plantou. E nós muitas vezes que estamos aqui à frente, estamos falando: gente, vamos, estamos aqui, estamos juntos. Então, organize as tuas prioridades. Deus tem colocado você aqui para uma caminhada segura, uma caminhada juntos, caminhando juntos. Caminhar ficando para trás, existem riscos, e muitas pessoas estão ficando para trás e estão enfrentando, sabe, os problemas que advêm da distância, da falta de compromisso. Como estamos investindo o nosso tempo? Eu olho para a nossa igreja, qual o tempo que temos? Culto quarta-feira, culto de oração, número pequeno. Encontro de casais, número pequeno. Escola bíblica hoje de manhã, número pequeno. Para onde? Onde você está colocando o teu tempo? E Deus está falando com você nessa noite, e você continua do mesmo jeito. Quantas vezes eu fico angustiado com isso? Deus falando, Deus usando o mar bravo, sacudindo, arrebentando, o barco vai se arrebentar. E as pessoas às vezes estão assim: será? Onde estamos usando os nossos talentos? Aonde? Deus me capacitou com talentos. Ele me deu dons para você, deu dons para nós. E onde estão sendo usados esses dons? Está na sacolinha lá em casa. Você vai chegar um dia diante de Deus, você vai prestar conta do que você fez com esses talentos. Jonas estava tentando vazar. Ele chegou diante de Deus, ele prestou contas. E nós prestaremos contas, com certeza. Onde nós estamos gastando o nosso dinheiro? Quando a palavra de Deus fala para não gastarmos naquilo que não é bom, tem gente que gasta em tanta coisa, nunca tem para nada, sempre está apertado, não consegue fazer nada, nada dá, nunca dá. Eu não vivo nesse aperto desesperador. Eu estou ajustando os meus investimentos, a minha prioridade, as minhas prioridades, o meu tempo, os meus talentos, o meu dinheiro. Se vem de Deus, Ele confia nas minhas mãos. Eu tenho a capacidade dada por Ele para devolver uma parte do que Ele me deu em gratidão pelo que Ele tem feito. Invisto as outras partes e eu vejo como Ele abençoa. Quanto eu vejo e quanto eu gostaria de ver acontecendo com você, meu querido, minha querida, que está aqui nessa noite, que parece que está dormindo, parece que está como Jonas lá no barco. O trem está pipocando, você está dormindo, você está longe. Acorda, irmão. Precisamos encarar que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Se você quer brincar de esconde-esconde com Deus, você está no lugar errado. Procure outro lugar, porque não é aqui. E aqui você vai ser confrontado constantemente, não por mim, pela palavra de Deus, porque ela confronta todo dia, todo momento. Domingo que vem, Fábio vai estar pregando aqui, você vai receber confrontação da palavra. Na outra semana, George vai estar aqui, confrontação pela palavra. Eu volto aqui, confrontação pela palavra. Sabe por quê? Porque Deus te ama, meu querido, minha querida. E Deus quer ver a tua vida restaurada. E muitas vezes nós ficamos olhando, sabe? Estou brincando, eu vou esconder de Deus. Aí corre para cá, corre para lá de Deus, você não se esconde. Cuidado com essa forma de encarar a caminhada. Algumas decisões precisamos encarar que não dá para brincar. Quantos de nós têm falhado da mesma forma que Jonas nessa expectativa, nesse aspecto? Fugimos da missão que Deus nos deu, ou simplesmente tiramos Deus das nossas decisões, como se fosse interessante os nossos sentimentos, Fugimos da missão que Ele nos deu. Precisamos ter cuidado. As circunstâncias, os sentimentos não podem ser o fator principal nas nossas decisões, tá? O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que a Bíblia está falando, é por ela que eu vou andar.
E eu vou falar para você, é difícil para você, é difícil para mim também aqui. Mas é para nós essa palavra, e nós precisamos parar. Vocês não têm ideia da expectativa que eu vivi nesses últimos dias para vir expor esse livro aqui. Sabe por quê? Porque Deus estava tratando comigo profundamente, com o meu coração, com a minha vida, com a minha caminhada, com as minhas prioridades. Deus estava tratando, e eu me senti tratado por Ele primeiro para vir aqui falar para vocês. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ser tratado por Ele, e que você tenha essa postura de louvar a Deus, não de fechar a cara, não de se empurrar, não de se revoltar, não de virar as costas, mas que você acorde para uma verdade, para as verdades da palavra de Deus. Jonas descansa agora na terceira parte, ignorantemente, e Deus age soberanamente de novo. Ele é Deus, Ele age soberanamente, não adianta querer correr. Jonas descansa ignorantemente. Jonas parte na tentativa de ignorar a Deus, indo dormir, enquanto todos os marinheiros clamavam ao seu Deus. O profeta ironicamente dormia. Interessante, pessoas pagãs, pessoas ímpias, pessoas que não temiam o Deus de Jonas, estão lá clamando pelo quê? Não sei, clamando. O mundo hoje clama, as pessoas clamam, e você faz o quê? Peraí, meu, dá um tempo aí, minhas prioridades são outras as suas prioridades. Se as tuas prioridades não forem as prioridades de Deus, nós perderemos tempo. E é necessário que nós estejamos ouvindo essa mensagem, internalizando ela, colocando os nossos corações e nos dispondo a fazer algo, a acordar. Jonas estava dormindo, tá? Jonas tem a oportunidade de virar a sua história, tá? Mas ele está lá, indiferente, tá? Ele deixa passar a oportunidade. O profeta foi o sinal de Deus, onde se pode chegar quando há insensibilidade de não seguir a vontade de Deus. A pessoa, quando não quer seguir, ela tem mil desculpas, ela às vezes, isso é que eu acho mais interessante, e eu vou falar isso para vocês, sabe por quê? Porque muitas vezes eu me pego fazendo isso. A gente tenta enganar Deus. Não, sabe, é o seguinte, eu estou lidando como se eu estivesse lidando com uma outra pessoa, com um parceiro qualquer. Eu não estou lidando, nós não estamos lidando com qualquer, nós estamos lidando com Deus. E não tem como ficar fazendo esqueminha, dando jeitinho, não tem como. E ele vai agindo aqui ignorantemente, ele não está nem aí. É o profeta Jonas. Deus é soberano, nada foge do seu controle. Deus mostra que Ele pode usar qualquer situação. A situação que você está achando que está dando para dar um nó em Deus, Ele vai pegar essa situação e Ele vai reverter, porque Deus é especialista em mudar situações. Quando a gente fala, não, pronto, agora eu estou aqui, aí acontece uma coisa, parece. E você, ai, meu Deus, acorda. Usa a tempestade de Deus para mostrar o seu poder aos marinheiros, às pessoas que estavam lá. Quantas vezes eu vejo pessoas fugindo de Deus, sabe qual é a minha oração? Deus, usa alguém que está lá, usa alguém que está naquele meio. Sabe por quê? Uma vez na minha vida, num tempo lá para trás, que eu estava muito longe de Deus, eu estava num bar, uma mesa de snooker. Não que seja pecado jogar snooker, jogar sinuca. Eu estava lá, só que tinha uma série de outras coisas envolvendo aquele meu tempo lá. E vocês sabem o que aconteceu? Uma pessoa chegou e falou para mim assim: o que você está fazendo aqui? Desse jeito. Eu estremeci. Uma pessoa que estava lá que não tinha nada a ver. O que você está fazendo aqui? E eu fiquei assim, eu estou aqui. O que você está fazendo aqui? Mas era uma coisa assim, sabe, afrontadora.
E Deus hoje está falando direto a você: o que você está fazendo, onde você está indo, o que você está fazendo lá, o que você está fazendo aqui. Deus usa a tempestade para mostrar, o poder dele aos marinheiros. Usa a sorte para revelar seus planos, vão para sortear, para ver quem era que estava errado. E aí Deus, de uma forma sobrenatural, Deus mostra que era o próprio Jonas, estava tudo errado. Usa um depoimento de poucas palavras para revelar sua pessoa. Quando o próprio Jonas, ele chega e fala aqui, eles no versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Um pouquinho atrás, quando eles perguntam quem era aqui que eu queria, o versículo 9, quando queriam saber quem era o responsável por tudo aquilo, ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Onde você vai precisar chegar? Onde eu preciso chegar para reconhecer quem é meu Deus? Onde? E um parênteses aqui: você vai reconhecer que Ele é teu Deus. Eu vou reconhecer que Ele é meu Deus, se realmente Ele é meu Deus. Porque se não for, não vai ter reconhecimento, não vai ter posturas nenhuma. Continuaremos na mesma. Apesar de que aqueles marinheiros, eles não tinham Deus de Jonas como Deus deles, mas eles estavam temendo, e eles viram que havia uma saída, a partir do momento que esse homem caiu no sorteio, que ele foi revelado quem era ele. Jonas tenta fugir de Deus e cai dentro de uma fervorosa reunião de oração. Talvez em navio nenhum do mundo se tenha orado tanto quanto naquele navio em que se encontrava Jonas. Ele descobre fé entre os pagãos, como nem Israel. Já ouviu isso antes, você? Nem Israel achei fé como essa. Na tentativa de fugir de Deus, tudo fala mais de Deus do que na tentativa de obedecer a Ele. Todavia, o ouvir de Deus em desobediência é um ouvir apavorado. Os marinheiros estão em pânico. Preces de desespero são erguidas aos céus. Será que as pessoas que estão do teu lado, que estão vendo você fugir, será que elas estão clamando, que elas estão desesperadas, e você está indiferente? E você está como se nada tivesse acontecendo? Será? O pavor aumentava à medida que a tempestade aumentava. Marinheiros apavorados, desesperados. Até mesmo os pagãos sabiam que era tolice tentar fugir de Deus. Os que acabaram de crer temiam a Deus mais do que o profeta, Os que tinham acabado de crer, de ver ali toda aquela situação, e vendo: tem algo aqui. É possível que as pessoas que estão caminhando contigo, que estão distantes de Deus, e você junto, elas estejam vendo que há algo diferente em você, e eu espero que elas cheguem, que sejam instrumento de Deus e apontem: peraí, tem algo diferente aqui. De onde é que você veio? Você não é comum aqui, você não tem os hábitos que nós temos, você não fala como nós falamos, tem alguma coisa, porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, meu querido, minha querida, se habita em mim, é visível essa habitação. As nossas atitudes, elas são diferentes, Elas chamam a atenção. Deus mostra a Jonas que não se pode ignorá-lo, e que ele pode agir mesmo na direção contrária. Se você pensa que ele pode ser ignorado, ele não pode. Ele é Deus. Ele é Deus. Faça o que o homem queira fazer, não tem como. Não tem como, de forma alguma. Uma observação, algumas. A gente vê aqui arrependimento nesse trecho. De certa forma, ignoramos ao chamado de Deus, deixamos passar oportunidades, Quando estamos distantes, quando estamos totalmente indiferentes. Talvez nós, assim como Jonas, nos lancemos em um descanso ignorante, deixando de lado tudo que Deus planejou para nós. E Deus tem planejado muito. E muitas vezes eu falo para as pessoas: Deus tem um plano para a tua vida, meu querido, minha querida, mas o diabo também tem. E quantas vezes o plano de Deus não está em voga, não está andando, porque outras coisas estão interferindo, e nós estamos abrindo para
para esses outros planos, para essas outras coisas. Precisamos nos arrepender das nossas tentativas de fazer o que queremos e fazer o que Deus nos chama para fazer. Naquele tempo e agora muitas vezes somos convidados a acordar da nossa apatia e orar pelos que estão no barco. Parece que a tendência humana é entrar em uma apatia espiritual que somente o capitão do barco pode vir nos acordar. Deus faz com que planos aconteçam independente de nós. A permissão de que seja através de nós é privilégio. E nós precisamos entender esse privilégio. Você já parou para pensar nisso? Hoje de manhã na escola bíblica eu estava falando aqui da questão da santidade. Separados para o serviço de Deus. Eu fui separado para o serviço de Deus. Você foi separado para o serviço de Deus. Então é um privilégio que nós temos. Deus separou. E Ele deu essa palavra para nos tratar, para nos alinhar. Aí você não faz devocional. É postada todo dia devocional. Você nem vê. Passa. Você não vem na quarta-feira para o culto, onde tem uma devocional para tratar de você. Você não vem. Passa a semana, chega o domingo, escola bíblica. Você não vem, você não é tratado. Chega domingo à noite, você não vem. Quantas vezes vem? Está longe, o corpo está lá fora. Os planos de Deus, eles vão acontecer, independente de nós. Mas precisamos entender que é privilégio. Você pensa assim, você se vê como privilegiada, como uma privilegiada. Eu me vejo assim. E eu às vezes olho para a grandeza de Deus e falo: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio, pela tua graça, pela tua misericórdia. E eu sou grato. Você é grato? Você é grato? O que muitas vezes nós falamos é questionar, é reclamar, é ficar falando, é encontrar defeito em tudo. É assim que nós ficamos. E eu não sei se Jonas, no fundo desse barco aqui, se não havia muitas reclamações. Que porão ruim, que porão quente. Podia ter um ar-condicionado nesse porão. Muitas vezes, quando estamos diante de Deus, nós estamos não para reclamar, não para ficar ranzinhas, chatos, insuportáveis. Irmão, irmã, está na hora de deixar essa vida de posturas insuportáveis. É um privilégio servir a Deus. Sirva com alegria, com prazer. Eu luto todos os dias para isso. E espero ver pessoas caminhando juntos nessa igreja. Pessoas que lutam para servir ao Senhor, vendo que é um privilégio. Por último, Jonas desiste rebeldemente. E Deus age milagrosamente. Jonas desiste rebeldemente. Jonas, em sua rebeldia, desistiu de viver. Está lá no versículo 12. Ele desiste de viver. Olha só, respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ele desiste. Ele não quer mais viver. O ponto alto da rebeldia é enxergar no suicídio a única saída para o problema. E muitas pessoas hoje que fogem de Deus, daqui a pouco você ouve falar: fulano se suicidou. Aí, fulano se suicidou. Esses dias eu ouvi falar de uma família com 2 filhos. Um eu acho que entre os 18 anos, outro 14, 15. 2 meses atrás aproximadamente, o mais velho se suicidou. Imagine o impacto para essa família. Imagine a angústia dessa família. E agora, na semana passada, o mais novo se suicidou. Fogem. Quando a coisa pega, a grande saída: suicídio. Jonas poderia ter optado pelo arrependimento e se humilhar diante do Senhor. Entretanto, Jonas preferiu a morte. E quantos a gente vê: não aguento mais, não dá mais. Esses dias uma pessoa falou para mim assim: para mim acabou. Olha só, eu casei para ser feliz. O que nós falamos ontem aqui no encontro de casais? Eu falei de mim, eu, pastor de vocês, eu casei com a Eliane para fazer ela feliz. Ela casou comigo para me fazer feliz.
E aí, quando eu estou num relacionamento, num casamento, que Deus me uniu, a minha esposa, e eu quero ser feliz. Aí começa, eu quero ser feliz para um lado, e ela, eu quero ser feliz para o outro. Como esse casal que teve acesso comigo, falando dessa necessidade de felicidade. Aí fica uma postura totalmente egoísta, um para um lado caminhando para ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu quero ser feliz. E o outro para o outro lado, eu quero ser feliz, eu tenho que ser feliz. E aí fica, sabe como? Um lado completamente dividido. É um puxando para cá, outro puxando para lá. Fugindo do que Deus preparou. Deus preparou para estarem juntos, investindo uma vida a dois, um amando ao outro, um servindo ao outro, um fazendo o outro feliz. Se eu faço minha esposa feliz, ela me faz feliz, nós somos felizes. E essa ideia que tem sido plantada nas mentes por aí, tem fugido do que Deus preparou para nós. Pessoas buscando ser felizes. E eu não sou, então estou fora. Fugindo completamente do que Deus preparou. Jonas, ironicamente, é surpreendido com o temor dos marinheiros ao Senhor. Versículo 13. Imediatamente os marinheiros, por ter temor ao Deus que domina os céus e mar, arriscam suas vidas para salvar o profeta. Algo que Jonas deveria fazer. Lá no versículo 13, eu fiquei impressionado em ver isso aqui. A pessoa muitas vezes inerte, anestesiada, fugindo. Olha só, os marinheiros, o que eles fizeram? Ao invés disso, os homens se esforçaram. Ao invés de jogar o cara na água, como ele falou, eles se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Sabe por que o mar ficou violento? Porque era Deus no controle do mar. Meu querido, minha querida, se você tem sentido violência no que você tem vivido, é Deus que tem feito isso. É juízo de Deus, é postura de Deus. É para te trazer, porque Ele te ama, que Ele está te disciplinando, porque Ele está apertando, e Ele vai apertar mais. Porque Ele quer que você se dobre diante dEle. Não diante de mim, mas diante dEle. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Porque Ele fez comigo. Ele me pôs na lona, no chão, em um momento da minha vida que eu me achava. Em um momento da minha vida, talvez alguns de vocês não saibam disso. Como policial em São Paulo, fazendo e acontecendo, com 2 revólveres na cintura, eu fui parar numa cela solitária, preso, acusado por coisas que não tinha feito, porque Deus queria me levar na lona, e se Ele quiser te levar na lona, se é plano dEle, Ele vai te levar. Ele me levou, e foi a única forma de eu acordar da minha distância, da minha indiferença, sabe? Posturas que não agradam ao Senhor. Deus não compactou com isso, e Deus está vendo. E Deus não vai deixar passar batido. Não tente brincar de esconde-esconde com Ele, que você não vai conseguir de forma alguma. Os marinheiros lançaram Jonas, versículo 15, lançaram ele ao mar. Era a única saída. E cuidado que você pode ser lançado de onde você está. Você está fugindo, mas você vai ser rejeitado. Porque o Senhor, o nosso Deus, que te chamou, que te buscou, que te salvou, Ele não vai deixar que você continue cada vez mais para longe dEle. Ele é Deus. Deus age milagrosamente. Deus é temido, experimentado e adorado pelos marinheiros. O acalmar do mar trouxe a tempestade para dentro dos corações dos marinheiros. Eles perceberam que haviam escapado da fúria do grande Deus de Israel. Queridos, nós precisamos temer esse grande Deus, porque Ele é um Deus que é amor, é um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, mas Ele é justo. Ele não compactua com o pecado. Ele sonda os nossos corações e sabe o que está na tua mente e na minha mente. Ele sabe dos nossos dias vindouros, Ele sabe das nossas reações. Então, portanto, peço a você, acorde hoje enquanto é tempo. Acorde, é tempo de acordar. Deus milagrosamente providencia uma maneira de Jonas ser tratado. Deus tem uma forma muito especial. Ele é Deus. Apesar da aparente vontade de morte de Jonas, Deus ainda quer tratar com o profeta, tá? E a gente vê a providência de Deus, a ação de Deus. De repente você não está nem aí, mas Deus, na soberania dEle, Ele está providenciando uma forma de tirar você de onde você está. E Ele está começando a falar ao teu coração hoje, através dessa palavra, através dessa mensagem, através da exposição desse livro. Ele está começando a falar ao teu coração. É tempo de acordar
Porque se você não tomar posições, Deus está tomando posições. E isso é muito importante que nós acordemos. Algumas observações. Esperança. Assim como Jonas frente à tempestade, muitas vezes nós estamos tão focados em nossa solução para os problemas que não vemos as oportunidades de Deus. Entramos em um processo depressivo que não nos é tão repugnante encarar a morte como a única solução. Eu lembro do profeta Elias, lá em 1 Reis 19, se eu não me engano. Quando ele é perseguido, ele tem alguém querendo me pegar, Jezabel, e ele foge. E o anjo chega e alimenta ele, e ele, estou fora. Você não pode parar e pensar que tem lá mais 7 mil, se eu não me engano, 7 mil que não se dobraram. E você está aqui reclamando. E muitas vezes as nossas posições, quando nós estamos fugindo de Deus, estou aqui, Senhor, não aguento mais. Sabe, Senhor, eu fugi, eu caí fora, porque, sabe, não ia dar nada certo. E muitas vezes é assim, mas ainda resta uma esperança. Deus não planejou assim nossa missão. Precisamos olhar para essa vida com a perspectiva da vida futura. Olhar para a vida que não tem sentido aos olhos de Deus. Por esse motivo, nossa missão envolve toda a nossa vida, toda a minha vida, toda a tua vida, tá? Temos promessas disso e os resultados com certeza nós veremos, tá? As promessas, olhar e estar firme nas promessas do Senhor é fundamental para manter o foco na missão. Somos chamados para trabalhar em prol do reino e não para sermos servidos. Ser servido é bônus. Nós somos chamados para servir. E muitas vezes nós não queremos servir. Não, venha a mim o vosso reino o tempo todo. E ao seu reino nada. Não tem disposição. Nós trabalhamos aqui com círculos, com 3 círculos. E tem aqui os serviços. Limpeza do lugar que a gente vem aqui. Os visitantes estão aqui tudo limpinho. Teve alguém que serviu, que veio aqui, que limpou. Teve alguém que se doou, que lavou. Estavam falando para mim que ontem foi 1 hora de trabalho. Antes aqui era um chão cascudo que tinha que lavar, era terrível. Essas paredes ficavam impregnadas com poeira. Teve limpeza aqui de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dependendo do número de pessoas. Você sabia disso? E às vezes o grupo tem um determinado número de pessoas, aí fica o líder, gente, temos a limpeza. Eu vou, eu acho muito legal, Tem limpeza, eu vou. Aí o outro lá põe embaixo, eu também vou. Às vezes 2, 3. E um monte de pessoas que nem abrem o zap naquela semana, naqueles dias. Não quer servir? Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, ele deu exemplo. Por que essa travada? Por que fugindo às vezes de servir? Se você está aqui é para isso. A caminhada vai ser essa. Firme, juntos. Resultados. Os resultados não são nossos. A escolha de quem deve ser salvo também não é nossa. Devemos encarar a nossa vida cristã como uma oferta a Deus. Quando fazemos isso, entregamos sempre o melhor. E o que Ele vai fazer é com Ele. É com Ele o que Ele vai fazer. Então, quando você entrega a sua vida para Deus, e você de vez em quando pega ela de volta, que você quer cuidar, não, Deus, eu entreguei para ti, tá? Mas agora tem uma parte aqui que eu que vou fazer, pare, pode parar. Você está navegando contra a mão de direção. Então, meus queridos, diante desse texto de hoje, diante de tudo que foi exposto no livro de Jonas, Jonas decide sentimentalmente, Deus age naturalmente. Você muitas vezes está decidindo aí sentimentalmente, pare porque Deus está agindo. Jonas descansa ignorantemente. Muitas vezes nós estamos assim e Deus está agindo soberanamente. Muitas vezes estamos desistindo, demonstrando rebeldia pura. E às vezes eu falo com algumas pessoas aí, isso é rebeldia contra Deus. E a pessoa, não, mas eu não estou sendo rebelde, simplesmente estou virando as costas para Deus. Pare de fugir de Deus. Esse é o desafio dessa noite. Agora eu quero pedir à igreja inteira que fique em pé, por favor. Todos, não vou pedir um ou outro, tá? Todos em pé comigo. Todos, por favor.
E aqueles que têm sentido que a palavra falou ao seu coração, tá você aí, independente de levantar a mão, de ser identificado ou identificada, que você coloque diante de Deus quais estão sendo os teus pontos de fuga, do que você tem feito para fugir do que Deus quer. Feche os olhos todos, por favor, feche os olhos, vamos fechar os olhos. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida, juntamente com os meus irmãos aqui. Oh Deus, quantas vezes nós armamos tantas coisas, arquitetamos fugas espetaculares, fugas que aos nossos olhos são o máximo, são cinematográficas, mas o Senhor está vendo tudo, nada está fugindo aos teus olhos, nada está fugindo ao teu controle. E eu creio, ó Deus, que nessa noite o Senhor tem nos chamado ao arrependimento, o Senhor tem nos chamado a pararmos de fugir, a pararmos de arrumar um meio de escape, porque o Senhor sabe como estamos tentando te enganar. Deus querido, nos desperte, quebrante, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, corações endurecidos. Nessa noite, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebre, que o Senhor mova, que o Senhor transforme. Pessoas que estão anestesiadas, pessoas que estão adormecidas, como Jonas no porão do navio, indiferentes a tudo. Deus, acorde agora, eu clamo a Ti. Acorde, Deus, acorde, Deus. E o que tiver que seja feito, se não houver a postura, não acontecer a postura de acordar, a postura de despertar, ó Deus, dê prosseguimento no processo que o Senhor acha que deve ser feito. Faça, ó Deus, segundo a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor ama o filho que o Senhor ama, o Senhor disciplina, porque se não disciplinasse, nós seríamos bastardos, e nós somos filhos. Mas se tem alguém aqui que não está na condição de filho, também clamo, Deus, quebrando de coração, salve, transforme, liberte, para que pare de fugir, para que nós tenhamos uma igreja caminhando firme, alegre, segura, uma igreja que não foge, uma igreja que enfrenta todas as necessidades, as possibilidades, as situações, que não fica racionalizando, que não fica pulando para lá e pulando para cá, mas uma igreja que segue unida, como um exército enfileirado, certinho. Que haja, Deus, essa disposição, que a Tua palavra continue falando nos nossos corações, o Teu Espírito Santo continue incomodando durante os dias que virão na semana. Ora, agradecido a Ti pelo privilégio de expor a Tua palavra, ó Deus, um Deus vivo, um Deus que cuida, um Deus que está atento, um Deus que não se deixa levar por respeitos humanos, um Deus em que homens tentam enganar, mas é um Deus que está muito além. É Deus, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é o Deus todo-poderoso, é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus soberano, um Deus que cuida, um Deus justo. E nós te louvamos pelo privilégio de termos sido chamados pelo Senhor para servir. Ora, Senhor Deus, agradecido a Ti em nome de Jesus. Vamos sentar-se.